Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para falar sobre a educação da criança, a educação do seu filho. Muitas vezes, nós que somos adultos, não nos damos conta que educar significa tirar de dentro o melhor que cada ser humano tem. E para isso, precisa uma técnica, implica um modo, um jeito certo. Porque muitas vezes, quem é pai, quem é mãe, tira de dentro do filho, sabe o quê? Coisa ruim. Tira de dentro dele cobra, lagarto, sapo, aranha e muita bicharada horrível. E muitas vezes a gente não sabe como é que foi que isso aconteceu. Por que aconteceu isso? Por que eu consegui tirar? Por que saiu de fora a aranha? Por que saiu fora do filho lagarto? Por que saiu de fora do filho, sei lá, cobra? Por quê? Por que saiu? Porque de fato eu não soube tirar do filho o melhor dele. Se nós não sabemos tirar das coisas o melhor delas, significa que nós não dominamos aquela técnica. Por exemplo, como eu posso tirar de uma farinha um melhor bolo? Como eu posso tirar daqueles ingredientes a melhor receita, o melhor pão, o melhor bolo, o melhor arroz? As pessoas dizem, não, é por causa que o arroz é tipo esse, tipo aquele. Gente, não. Trata-se de técnica, o arroz é o mesmo. E tem pessoas que conseguem com aquele melhor arroz fazer um arroz ruim, fazer um arroz empapado, fazer um arroz que ninguém gosta de comer, que não fica saboroso, que você não tenha o prazer de comer. Então, você que é pai, você que é mãe, tem que começar a prestar atenção. Por quê? Porque você pode tirar do filho o melhor dele, ou você pode tirar do teu filho o pior dele. Depende como você interage com teu filho. E eu vejo que muitas vezes os pais tiram dos filhos os piores comportamentos dos filhos. Por quê? Porque eles não sabem como faz para tirar o melhor daquele filho. Por quê? Porque reagem sempre da forma que aprendeu, da forma que sabe, da forma que vê os outros fazerem, mas não se digna a querer aprender a técnica de como tirar o melhor daquele filho. É como o tambor. Depende como eu bato, eu não tiro o som mais limpo, o melhor daquele tambor. Eu preciso uma técnica para tirar o som, por exemplo, de um tambor. E você pode dizer para mim, tá, mas é só o som de um tambor. Você quer ser música, tudo bem, mas eu não quero ser um profissional pai. Eu não tenho a profissão mãe, não tenho a profissão pai. É verdade. Você não tem a profissão pai e mãe. Só que você tem uma outra coisa. Você tem um filho. Você escolheu um filho. E para você saber educar ele, você tem que saber tirar o melhor dele. E se você não faz isso no tempo certo, depois você não tira mais isso dele. E isso fica sufocado. Isso fica enterrado. O potencial dele fica enterrado e se passa o período. Nós sabemos muito bem. Se passa o período da poda, se passa o período que a gente deve colocar o adubo, que a gente deve fazer o melhor para a planta, se você deixou de fazer isso naquele período adequado, depois você não tem mais o mesmo resultado. Por quê? Porque nós estamos lidando com a vida. Nós não estamos lidando com um automóvel, nós não estamos lidando com uma pedra, nós não estamos lidando com areia, nós não estamos lidando com a madeira, nós estamos lidando com um ser humano. E ser humano tem os seus tempos. E se nós não fizermos isso nos primeiros anos de vida do nosso filho, nós vamos enterrar o potencial dele e o potencial vai ficar enterrado. E depois seu filho vai sofrer, porque o potencial que fica enterrado não significa que ele não vai ser que nem, por exemplo, os minérios de ouro, os minérios de pedras preciosas. Não vai ser a mesma coisa.
quem sabe um dia alguém chega lá e tira. Não, esse potencial que fica aí, ele que vai ficar adormecido, ele vai se tornar, essa força que tem dentro, vai se tornar contra o seu filho. Porque se a gente não pega essa força e traz ela para o bem, a força existindo, ela para algum lugar vai ir. Então, se eu não consigo, se eu não direciono a água para fazer toda a irrigação do vale, essa água vai talvez destruir as casas, destruir as estradas, destruir as pontes, porque uma hora que, se ela está represada, a hora que ela vai sair de forma desordenada. E quando nós não temos ordem nas coisas que nós fazemos, as coisas saem do jeito que saem, nós não temos mais o controle sobre elas, e aí depois a catástrofe fica grande e aí a gente está lidando com as consequências. A maior parte da minha vida, quando eu fui educando as crianças, quando fui orientando os pais, as coisas difíceis aconteceram por conta disso que eu estou falando para ti agora. Então, você começa a querer tirar o melhor do teu filho e aprender como faz isso. Beijo grande, espero te encontrar amanhã aqui no mesmo canal.